19h55, noite de quinta-feira, 26 de março do ano de 2026. Estamos dando início às apresentações do programa Comunicações da Palavra. Quinta-feira, destaque evangelístico de uma busca secreta para uma defensoria pública. Já já você vai entender sobre esse assunto em destaque evangelístico. 19h55, marcando a nossa chegada, este nosso início. Vem conosco e te faremos bem, é o nosso lema. Vem para a palavra você também. Edilson Basaglia, falando com Deus. Edilson Basaglia cantando para nós, falando com Deus, nesse nosso momento de introdução, de chegada, de estarmos encontrando com você nessa quinta-feira, um momento que temos para o tempo das apresentações
do programa Comunicações da Palavra. Queremos todos os dias, à medida do possível, que você nos acompanhe, que juntos venhamos estar debaixo da compreensão, do aprendizado deste livro, a Bíblia, a Palavra de Deus. De segunda a sexta, eu apareço por aqui nesse horário, das 19h55 às 20h30. É esse o nosso tempo, é esse o nosso compromisso que eu tenho me apresentado perante o Senhor para cumpri-lo, e quero fazê-lo com muita responsabilidade, com todo o critério necessário. A questão de tempo é algo para mim muito importante, e eu valorizo muito essa questão do tempo. E às vezes eu fico pensando que o tempo nosso do programa é tão, na verdade, rápido, que a gente tem que valorizar cada minuto, e fazemos isso com certeza, e você também. Obrigado a você que está curtindo, já também, além do curtindo, coraçãozinho, compartilha também para que outros tenham acesso, tenham conhecimento desse nosso trabalho. Una-se a mim e juntos façamos deste trabalho uma obra, alcançando outros com este momento da apresentação de comunicações da palavra, e a palavra é a palavra de Deus. De uma busca secreta para uma defensoria pública. Eu estou investigando você, mas não é você que está assistindo agora as apresentações, é você, o homem do capítulo 3 do Evangelho de João. Nós vamos conhecer, nos aproximarmos desse homem do capítulo 3 do Evangelho de João, esse homem que tem nome. A Bíblia registra o nome dele. João registra um episódio magnífico, interessante. Eu estou falando aqui de João capítulo 3, nós vamos ler agora o texto, e o assunto aqui no destaque evangelístico vai nos levar a focar, a destacar Nicodemos. Nicodemos em foco, Nicodemos em destaque. Amanhã é a divindade de Jesus no concurso Academia Bíblica Evangelho de João. A primeira coisa que eu tenho que fazer, são 20 horas e 3 minutos, é a leitura de João capítulo 3. Porque João capítulo 3 é dividido em duas partes. Ao escrever o Evangelho, João, o irmão de Tiago, ele registra numa porção de versículos esse encontro de Nicodemos com Jesus. Uma outra porção, ele escreve a respeito do testemunho que João, o outro João, o batizador, o primo de Jesus, testifica, testemunha a respeito de Jesus. João capítulo 3. Eu sei, você já leu, sei lá, 500 vezes esse capítulo 3. Vai para você agora ao momento 501 da leitura do capítulo 3 de João. Mas tem alguém que nunca leu. Tem alguém talvez que nunca tenha lido. Cadê a Yasmin? Yasmin, está aí, Yasmin? Um abraço para Yasmin. Será que a Yasmin ainda continua aí? Tem a Alessandra Alves, que a gente vai aproximando. Não estou vendo a Alessandra Alves ali. Ainda não comprei o binóculo. Mas logo eu vou trazer aquele aparelho que vai me dar a condição de enxergar lá na frente. João capítulo 3 dos judeus. Este foi... Tá bom. Eu vou voltar a leitura aqui para você. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes,
se Deus não for com ele? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Água é palavra, Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Eu vou parar aqui no versículo 10. Nós temos então uma busca, um encontro, um diálogo, um momento de Jesus com este homem chamado Nicodemos. Um homem de uma posição elevada. Ele tem uma conversa, esse diálogo com Jesus. Sabe? A conversa de Nicodemos com Jesus. O que foi abordado nessa conversa de Nicodemos com Jesus? Que assunto foi tratado nessa conversa de Nicodemos com Jesus? Qual foi o assunto mais importante tratado nessa conversa, nesse diálogo de Jesus com Nicodemos? Jesus tratou com Nicodemos a maior necessidade do ser humano, ainda que esse ser humano, embora seja religioso, mas se estiver desprovido dessa necessidade, essa necessidade lhe é necessária, essa necessidade é absolutamente indispensável para este ser humano, para este indivíduo. Se por um lado a gente olha para a posição elevada de Nicodemos, nós temos aí a necessidade absoluta de algo que Nicodemos carecia, precisava, necessitava. Embora ele fosse príncipe, mirou minhas páginas aqui, embora ele fosse príncipe dos judeus, um homem religioso, a necessidade dele era de nascer de novo. E aqui nós temos, nesse encontro dele com Jesus, ele chega com medo, ele chega com receio. Por que eu estou dizendo isso? Porque este homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, que é mencionado no versículo 1, no versículo 2 de João capítulo 3, foi ter de noite com Jesus.
foi ter de noite com Jesus. Ele era um fariseu, ele era príncipe dos judeus. Ele era uma pessoa de destaque no Sinédrio, membro do Sinédrio. O Sinédrio era o Tribunal Supremo Judaico. Ele era um mestre intelectual, um conhecedor profundo do Velho Testamento, da lei. Não era alguém desprovido de conhecimento da lei de Deus, da palavra de Deus, dos escritos do Velho Testamento. Ele era uma pessoa importante em Israel. Mas ele ainda não conhecia e nem havia experimentado uma obra sobrenatural de Deus no seu ser, chamado Novo Nascimento. Mas ele ficou impressionado, ele ficou impactado, ele sentiu-se desafiado pela pessoa do Senhor Jesus. Incomodou Nicodemos, aquele homem, aquele ser chamado Jesus. E ele desejou, ele almejou, ele buscou um momento de diálogo com aquele homem chamado Jesus. E a busca acontece de forma secreta, à noite. Esse homem religioso, mas não era salvo, representando a moralidade elevada e a religiosidade externa. Quantas pessoas hoje estão no meio religioso, porém desprovidas da salvação, do novo nascimento, que é o nascimento espiritual, uma obra de Deus. Ainda não conhecem aquele que provoca e rompe o novo nascimento. Ainda não tiveram um encontro pessoal pela fé com o Senhor Jesus. Ainda não ficaram frente a frente com a realidade de Cristo em suas vidas. Acreditam que ser religioso é importante? Ah, mas tem um versículo na palavra de Deus. Se eu não falar esse versículo hoje para você, eu não vou dormir tranquilo. E olha que quando eu vou deitar para dormir, meu amado, eu tenho que fazer isso muito rápido, porque se eu titubear em tirar os meus óculos para guardá-los e demorar um segundo, eu não consigo guardá-los. Essa noite mesmo, minha esposa, quando veio deitar, eu acabei me despertando e estava segurando os óculos na mão, dormindo. Hein? Você já imaginou algo assim? Eu estava segurando os óculos dormindo. Não deu tempo de guardá-los, eu dormi antes. Vamos lá para Filipenses capítulo 3, versículo 5. Que é mais religiosidade do que você vai ver comigo em Filipenses 3, 5. Que é mais religiosidade que alguém, então, com as suas credenciais religiosas, rasgou e jogou no lixo. Verdade? É. Vamos lá. Apóstolo Paulo, antes do seu encontro com Jesus na estrada de Damasco, porque depois do encontro com Jesus na estrada de Damasco, nunca mais ele foi o mesmo. Ele experimentou o novo nascimento. Nicodemos também foi impactado nesse encontro com Jesus. De uma busca secreta para uma defensoria pública. É o homem que nós estamos analisando, e você comigo analisando, tá? Busque todas as informações possíveis que você possa agregar, reunir sobre Nicodemos. Ele vai nos impactar. Nós seremos impactados com a compreensão que teremos sobre este homem. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Eu vou ler o versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. A questão religiosa, a questão pessoal, de práticas, eu faço isso, faço aquilo. Olha o que Paulo diz aqui, ó.
circuncidado ao 8º dia. Religiosidade. Circuncisão não salva ninguém. Não opera novo nascimento em ninguém. Da linhagem de Israel. O fato também de ser da linhagem de Israel não opera salvação em ninguém. Não opera novo nascimento em ninguém. Isso é a credencial do apóstolo Paulo. Da tribo de Benjamim. Veja bem, ó, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ele vai dando todas as credenciais dele para a nossa compreensão. Tá? Tudo muito bem conduzido dentro de um sistema religioso chamado judaísmo. Tá percebendo comigo? Olha lá, tem mais, ó. Hebreu de hebreus. Ou seja, o melhor entre os hebreus. De quem é? De quem são essas credenciais que eu estou mencionando para você? Do apóstolo Paulo. Não confunda, viu? Estou apenas ilustrando para você que religiosidade não salva. Credenciais religiosas não salvam. Segundo a lei, fui fariseu. Opa! Nicodemos também era do grupo dos fariseus. No momento, quando houver oportunidade, eu vou falar para você de fariseus, saduceus, essênios, herodianos, os grupos dos dias de Cristo. Segundo o zelo perseguidor da igreja, isso é Paulo, ó. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Você sabe que o apóstolo Paulo sempre foi uma pessoa muito severa, rigorosa, alinhado, ajustado. Ele era rigoroso. Esse rigor, essa severidade, ela continuou com ele. É claro que depois da conversão, canalizada da maneira a glorificar e honrar o Senhor. Mas o versículo 7 de Filipenses 3, o que Paulo diz: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Religiosidade, credenciais, é perda. E veja o versículo 8: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória. Aí você vê, dá outra palavra para escória, não é? Para que possa ganhar a Cristo. Quando a pessoa depara com este encontro com Jesus, onde você é tocado por Jesus, onde se opera uma obra do novo nascimento, está acima da religiosidade, de credenciais religiosas, de títulos, subtítulos, seja lá o que você venha mencionar. Paulo diz: reputei, é perda. Tem também por perto todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Quando você chama alguém de Senhor, é a mesma observação daquele dono de escravos. Era o Senhor. E Paulo diz: agora eu sou escravo, eu sou servo de Jesus Cristo. E isso para Paulo era excelente. Então, o fariseu, agora Nicodemos, o mesmo grupo do apóstolo Paulo. É possível que eles até tenham se conhecido e desenvolvido até uma amizade nos tempos do ministério público de Cristo.
Mas o fariseu Nicodemos, ele procurava, ele faz uma procura, ele vem à procura de Jesus à noite. Ele estava intrigado pelos sinais que Jesus fazia. E Jesus fala com ele a respeito já direto sobre novo nascimento. É necessário nascer da água e do Espírito. Semana que vem, nós vamos continuar a nossa investigação. Eu quero falar um pouquinho desse Nicodemos, alguns detalhes sobre ele. Já são 20 e 21, eu vou para a oração. Porque depois da oração, o Edilson vem para cantar para a gente uma vez mais, falando com Deus. Vou deixar aqui no ponto certinho, para que tenhamos então o Edilson cantando, falando com Deus. Deixa eu já mexer aqui no som, eu vou orar agora. Tá marcadinho ali, já certinho. Mas a semana que vem, mais detalhes sobre este Nicodemos. Preste atenção nele, acompanhe. De uma busca secreta para uma defensoria pública. Eu gosto de dar títulos, de titular os assuntos. Eu amo intitular. Gosto, por demais, de intitular assuntos. Um abraço também para o Lucas, lá de Goiânia. Está lá em Goiânia, Lucas? O Lucas eu consegui ver pelo menos o nome dele aqui. O Lucas Teixeira. Aliás, eu conheci o Lucas um garotinho. Lá nos anos, a década de 80, 1983. Posso me lembrar como hoje, daquele domingo à tarde, quando pela primeira vez me deparei com um garotinho, acho que tinha 2 anos, sei lá. Depois ele fala para mim quantos anos ele tinha em 83. Eu não sei que ano que ele nasceu, mas é por lá, né? Na década de 80. Eu vou orar nesse momento, tem aqueles nomes pelos quais eu estou orando, alguns casos mais severos, como Luiz Antônio, que quase, marcada a cirurgia dele, e eu fiquei sabendo naquela manhã que iriam operá-lo, e eu comecei a orar a manhã toda, e não fizeram a cirurgia. Houve um contratempo que impossibilitou a cirurgia do pâncreas ser feita. Então, e ele tem alcançado melhoras, e eu continuo orando por ele, e você também comigo. Vamos lá então. Graças te dou, Senhor Deus, por essa noite abençoada pelo Senhor, como te agradeço também por todo o decorrer desta quinta-feira, sempre considerando que o Senhor tem preparado o dia em que nele vivemos e trabalhamos e cumprimos as nossas obrigações. Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor, seja a obra do Senhor em cada dia. Graças te dou, Pai, pelo tempo das apresentações hoje à noite. Abençoe, ó Deus, o programa Comunicações da Palavra. Levanta entre o povo do Brasil e onde quer que o Senhor tenha este propósito, os nossos amados que se unirão a nós, formando um grupo de amigos do programa Comunicações da Palavra, servos do Senhor e outros que serão alcançados com este ministério. Damos graças, Pai, em nome de Jesus, por este momento, e também lembrando os enfermos, a missionária Angélica. Ó Deus, eu sei do teu propósito, teu plano é usá-la, ministrando a tua palavra aqui em Barretos, Deus. Há pessoas com as quais, vivendo a mesma situação, conhecerão aquilo o que de fato fortalece e traz alegria para a missionária Angélica, que ela tenha liberdade e ousadia para divulgar o Salvador, o Senhor Jesus, a obra de salvação. Oramos por este momento da missionária, sua família,
seu esposo, seus filhos. Dá-lhes, ó Deus, a cada dia bom ânimo. Oramos também pela Dona Maria Cordeiro, seu filho Fernando, a obra de salvação e a situação tão severa do câncer que ela tem. Deus, clamamos a tua misericórdia sobre estes. Oro também pela irmã Inês em Ribeirão Preto, ó Deus, que logo em breve, no breve do Senhor, que é muito breve, ela realiza a cirurgia que ela aguarda, Deus. Põe a tua mão poderosa sobre ela, sua família, seu lar. Ó Deus, visita a cada dia o lar dela com a tua misericórdia, com a tua graça, com o teu livramento, Senhor. Oro também, ó Deus, pelas minhas irmãs Tiana e Fátima, a Fátima alcançando uma obra do Senhor fisicamente, dando-lhe completa restauração física, dores da coluna. Deus, traga o livramento, a obra do Senhor. Oro também pelos meus sobrinhos, Júlio César, Aquelino e João Henrique, como precisam do Senhor Jesus, como vindo ao conhecimento de Cristo, Pai. Orando também pela Valéria Batista, Elias, precisam de Jesus. Orando pelo Luiz Antônio Taque de Andrade, o Senhor tem sido misericordioso, longânimo para com ele. Oramos para que possamos alcançar toda a família, o conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador. Também orando pela irmã Cláudia, Deus, que ela seja cada dia fortalecida pelo Senhor e há decisões que ela precisa tomar, decisões que vêm da compreensão tão nítida e clara da palavra do Senhor, que ela venha caminhar na obediência dessas decisões perante o Senhor. Orando também pela irmã Rosângela, os seus familiares, a sua irmã, os seus sobrinhos, clamando o livramento do Senhor sobre essa família, Deus. Orando por tudo, dou graças, Pai, por cada pessoa hoje à noite, lembrando também do Romarco, Daniel, o Lucas Teixeira, a Alessandra Alves, lembrando também desses nossos ouvintes e telespectadores que assistem à transmissão, outros que assistem à gravação. Ó Deus, o Senhor a todos conhece. Dou graças e oro nesse momento no nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver que horas são. 20h28. Vai escapar um pouquinho só, mas eu faço a bênção depois de falando com Deus. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra-me de alma e converte o pecador. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra-me de alma e converte o pecador. Os céus manifestam a glória de Deus, é um anúncio aos filhos seus em toda a terra, sempre se virá e Jesus
alma e converte um pecador. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador. Livra-me de alma e converte um pecador. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador. Livra-me de alma e converte um pecador. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador. Livra-me de alma e converte um pecador. Edilson Basaglia falando com Deus, encerrando para nós as apresentações de comunicações da palavra. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 20h32, marcando a nossa partida. Amanhã tem concurso Academia Bíblica Evangelho de João. Até amanhã, gente. Tchau.